Presença dos meus mentores, senti a presença do Preto Velho que me acompanha nas minhas caminhadas, e uma coisa ele me disse: filho, vá, fale sobre o amor, fale sobre a fé. A Umbanda surgiu. Para a gente falar de Umbanda, vamos nos remeter aí ao princípios aí de 1900, vamos retornar no tempo aí mais de 100 anos. A Umbanda surgiu no Brasil, 1908, Rio de Janeiro, Niterói, no dia 15 de novembro de 1908. Em Niterói vivia um rapaz. Esse garoto tinha 17 para 18 anos de idade. Seu nome era Zélio Fernandino de Moraes. Esse rapaz era filho de uma família rica, família tradicional no estado do Rio de Janeiro, cidade de Niterói, os Fernandino de Moraes, e era um rapaz que estava sendo preparado para ingressar na Marinha, para ser oficial da Marinha e a cursar a escola naval. E Zélio Fernandino, aos 17 anos de idade, até então um rapaz saudável, extremamente normal, estudioso, dedicado, um bom filho, e esse rapaz começa a ter ataques. Esse rapaz começa a sentir presenças estranhas, e em determinados momentos esse rapaz assumia a postura de um felino, era ágil, lépido, e falava sobre coisas da natureza. Zélio falava com a maior naturalidade sobre as plantas, sobre os animais, sobre a lua, sobre as estrelas. Traçava discursos sobre fé, sobre religião, sobre economia, sobre política, sobre astronomia. Enfim, o rapaz falava em outras línguas, e aquilo de uma maneira assustava e incomodava a sua família, porque não era algo normal. Outra hora, esse mesmo rapaz, no auge aí dos seus 17 anos de idade, assumiu uma postura onde se dirigia a todos com um linguajar estranho, falava numa língua diferente, ninguém nunca tinha ouvido aquela língua. E o rapaz, nesse momento, assumiu uma postura de um velho, de um idoso, resmungava, mas era nítido que das palavras e da postura daquele moço, nesse momento, emanava uma onda de amor, de paz, de harmonia e de compreensão, que onde esse moço estivesse, a todos envolvia. Mas a família Fernandino de Moraes, família tradicional carioca, não aceitava aquilo, porque o jovem estava sendo preparado para ser oficial da Marinha, e aquele comportamento causava espanto. Então, o pai e a mãe resolveram apresentá-lo a um seu tio, que era médico, psiquiatra, e Zélio foi encaminhado a um hospício. O rapaz foi de bom grado, não aceitando, mas obedeceu ao pai e à mãe. Ficou uns dias, e o tio psiquiatra observava aqueles ataques, observava aquelas posturas, aquelas atitudes, e chamou a família, devolveu o rapaz e falou: olha, é melhor chamar um padre, vamos exorcizar. É melhor partir para o exorcismo, porque o que acontece com esse menino
é algo sobrenatural, é algo de fundo espiritual. A ciência nada pode fazer. E assim a família encaminhou o Zélio ao padre. A Igreja Católica, Zélio foi apresentado e o padre tentou de diversas maneiras o exorcismo, foi chamado o pastor, nada. Aqueles ataques, aquelas entidades insistiam em acompanhar e permanecer, mas uma coisa era nítida: ninguém se assustava com os ataques e a postura daquele jovem, muito pelo contrário, todos sentiam uma paz, uma harmonia e uma segurança muito grande. E o tempo foi passando, a família entrando em desespero. Foi então que a família teve uma ideia: vamos levá-lo à Federação Espírita em Niterói, 1908. Isso ocorreu dia 15 de novembro desse ano. O rapaz chegou na Federação Espírita, estavam lá os dirigentes espirituais. O rapaz foi posto à mesa e o Espiritismo, vou pedir um parênteses e já retorno ao nosso Zélio Fernandino de Moraes. O Espiritismo surge forte com a publicação do Livro dos Espíritos, salvo engano, 18 de abril de 1857, na França, através de seu médium, Allan Kardec, nasceu em Lyon, na França. E a França tem um fator muito forte em liberação de ideias, principalmente quanto ao espiritismo, através da Revolução Francesa, onde nos remete aí a ideais de liberdade. E o Brasil, nessa época, absorvia em muito os conceitos oriundos da Europa. Em 1900, o Brasil era forte no cultivo e na exportação do café. E nessa época, no eixo Rio-São Paulo, no Vale do Paraíba, os barões do café exportavam e a riqueza era abundante só no brasileiro. E os barões viajavam, mandavam seus filhos para a Europa, principalmente para a França, a Paris, pois nessa época a França, principalmente Paris, era o núcleo exportador de ideias, de conceitos, de filosofia, de política, perfumaria, moda e religião. E os ricos trouxeram para o Brasil o Espiritismo. O que eu vou dizer aqui agora, não quero constranger nem melindrar ninguém, pois o que eu vou dizer aqui agora faz parte dos anais da história do nosso Brasil. E no dia 15 de novembro de 1908, Zélio Fernandino Guimarães de Moraes, apresentado à mesa kardecista, o rapaz sentou-se à mesa, iniciou-se a sessão, e de súbito, esse moço apresentou um dos seus fenômenos, um dos seus ataques, levantou-se e dirigiu-se a todos, falando que naquele lugar faltava uma flor. O rapaz levantou-se, foi até o jardim, trouxe uma flor e colocou na mesa. De pronto, foi chamado a atenção pelo dirigente espiritual daquela casa, salvo engano, o senhor José de Souza. O mesmo interpelou o jovem, disse que aquela sua conduta era imprópria, que ele não poderia se levantar da mesa e ir até o jardim, trazer uma flor e colocar à mesa. Qual era o sentido daquilo? O jovem Zélio, movido por uma força sobrenatural, disse
que aquela flor que ele trazia seria plantada e dali surgiria uma nova religião, que seria a nossa Umbanda. A palavra Umbanda significa o espírito na prática da caridade, o espiritismo para a prática da caridade. Nesse momento em que Zélio colocou a flor sobre a mesa espírita, entre os presentes foi maciça a incorporação de pretos velhos e caboclos, o que de pronto foi pedido aos espíritos que ali se apresentavam que fossem embora, que ali não eram bem-vindos, que naquela época a incorporação de pretos velhos e caboclos era vista como baixo espiritismo. E o dirigente espiritual daquela mesa, o senhor José de Souza, interpelou ao menino Zélio, pois o senhor José era vidente, e perguntou quem era aquele espírito que tomava o corpo daquele jovem e dizia aquelas palavras. O espírito de pronto disse que era o caboclo das 7 encruzilhadas e que para ele não havia caminhos fechados. O seu José de Souza interpelou mais uma vez, dizendo por que ele se apresentava de maneira, dizendo que era um caboclo, um índio brasileiro, quando na verdade o vidente via naquele espírito as vestes clericais de um padre e de um jesuíta. O caboclo disse, o caboclo das 7 encruzilhadas, de pronto disse que em uma vida passada ele era o frei Miguel Calabrida e ele se apresentava com as vestes de um índio, de um caboclo, pois foi como índio, foi como um caboclo brasileiro que esse espírito mais aprendeu sobre humildade e sobre compaixão. Nas vestes de frei, ele aprendeu a cultura, ele aprendeu a línguas e sabedoria, mas nas vestes, na encarnação de um caboclo, ele aprendeu a humildade. E ele se apresentava ali com aquela última vestimenta espiritual, daquela sua última reencarnação. De pronto, o dirigente espiritual da época perguntou a ele quem iria fazer parte dessa nova religião, quem iria comparecer, pois o caboclo disse que no outro dia, dia 16 de novembro, na Casa do Aparelho, iria abrir uma sessão de Umbanda e lá estariam convidados a todos os médiuns que incorporavam preto velhos e caboclos, a todos os médiuns que eram desprestigiados, tinham certo preconceitos contra os espíritos que eles trabalhavam, que estavam convidados a comparecer na casa do Zélio, que ali iria se iniciar uma nova religião. No outro dia, às 20 horas do dia 16 de novembro, na casa do Zélio, estavam lá presentes diversos médiuns que trabalhavam com caboclos, com pretos velhos, com crianças, com baianos. E o caboclo das 7 encruzilhadas, em uma de suas mensagens, disse que, de acordo com Deus, de acordo com a luz divina, a única certeza que nós humanos levamos nesta vida é a certeza da morte. A morte vela a todos, ricos, poderosos, brancos, negros, e que nem na espiritualidade, até mesmo na espiritualidade, o homem quer colocar preconceitos. Não, na espiritualidade não há lugar para preconceitos.
preconceitos, paradigmas, ranços, somos nós encarnados que criamos. A espiritualidade, eu digo e falo e afirmo, a espiritualidade está toda unida para nos ajudar. Lá não há distinção de espírito que foi padre, que foi médico, que foi professor, que foi artista de cinema, cantor, e o outro que foi pedreiro, o outro que foi o gari, a prostituta, o assassino. Não, todos são filhos de Deus. E assim iniciou-se a Umbanda, uma religião que a todos abraça, que a todos procura ajudar. O caboclo das 7 encruzilhadas disse em uma de suas mensagens que o espírito mais iluminado, que o espírito mais sábio, ele iria receber aquele com menos luz, com menos sabedoria, e iria ensiná-lo, porque todos são filhos de Deus. A Umbanda é uma religião tipicamente brasileira, onde ela absorve os conhecimentos africacionistas trazido pelos pretos velhos, trazido pelos negros, absorve o conhecimento dos índios, os caboclos brasileiros, e a Umbanda, ela absorve muito os conhecimentos da doutrina espírita. Outra entidade do menino velho, o preto velho, tio Antônio, o negro conta que em vida era escravo, mas era um escravo que era um líder na sua comunidade, era um escravo que durante a vida a bondade, a humildade, a vontade de servir ao branco escravagista que o judiava, que o chicoteava, que tirava a sua liberdade, mas mesmo assim, tio Antônio, em sua sabedoria, em seu amor, seu coração era grande e nobre, nunca deteve um minuto de ódio ou de rancor pelos que assim o faziam, mas muito pelo contrário, orava e pedia a Deus que aquilo tivesse um fim, mas enquanto não tivesse, que Deus olhasse pela sua comunidade, pelos seus irmãos negros que tanto sofriam. E esse negro foi ajudando a tudo e a todos, quando em determinado momento de sua vida, tio Antônio foi à mata, apanhar lenha, sentiu-se mal, sentou-se num toco de árvore e ali houve o seu desencarne. E hoje, tio Antônio é um preto velho, trabalha na linha de cura, preto velho rezador, nego velho que quando vem em terra, traz muita bondade, traz muito amor, traz muita sabedoria, porque cultura, senhores, não é sinal de sabedoria. Às vezes enxergamos cultura no mais humilde dos seres, e às vezes não enxergamos essa sabedoria no mais culto dos homens. E o preto velho, tio Antônio, trouxe suas rezas, trouxe seus mistérios, trouxe suas mandingas, e a todos atendia. E o Zélio fundou a tenda, a primeira tenda de Umbanda, Nossa Senhora da Piedade. E o caboclo das 7 encruzilhadas disse que esse nome era uma homenagem a Maria, mãe de Jesus. Vou falar agora de 2 linhas da Umbanda que causam um sabor muito grande. Eu vou abrir um parênteses agora a todos vocês. Se quiserem questionar, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, se eu puder responder, de pronto farei. Se não, vou buscar conhecimento, sabedoria, e outro dia a gente fala sobre isso. Eu vou falar agora sobre Exu Pombagira.
São dois espíritos, são duas classes de espíritos que quando a gente fala,